Oi, eu sou a Gilson Sim e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Rei Ju, um espaço para dividir os causos que eu vivo aqui em Londres, contar curiosidades culturais e o que eu reflito disso tudo. E hoje eu vou compartilhar uma experiência muito especial para mim, a saga de trazer a Amy e a Arya, minhas gatinhas, de São Paulo para Londres. Welcome, ladies and gentlemen, to London's Gatwick Airport, where the local time here is 10:15 a.m. E nos últimos anos, muitas pessoas me perguntam sobre isso, e eu finalmente consegui reunir todas as informações para ajudar vocês. E claro, matar a curiosidade, porque eu sei que muita gente também quer saber os detalhes dessa aventura, porque foi uma aventura. E como bons fãs de O Senhor dos Anéis, a gente chamou essa jornada de Operação The Shire, que é uma referência ao condado, à terra dos hobbits, porque sim, minhas gatinhas são pequenas aventureiras que cruzaram mares e terras para chegar ao seu novo lar. E antes de mais nada, eu quero reforçar que essa foi a minha experiência e cada caso pode ser diferente, cada gatinho é um gatinho e cada humano é um humano. Mas eu espero que com esse relato eu ajude quem estiver planejando algo parecido, ou para quem tem curiosidade mesmo em saber como as minhas gatinhas lindas vieram parar em terras britânicas. Então já envia esse relato para alguém que você conhece e que está começando essa saga. E eu chamei a Letícia Orlandi para me ajudar a contar essa história. A Letícia é consultora comportamental felina e ela teve um papel muito importante no bem-estar da Amy e da Arya antes, durante e depois da viagem. Lê, seja muito bem-vinda. Oi, Ju. Muito obrigada por me receber aqui. Eu acho super importante poder ajudar outras pessoas que também têm esse compromisso e a preocupação com os seus animais de estimação. Ah, muito obrigada. E obrigada pelo trabalho também. Lê, antes da gente falar sobre a aventura da Amy e da Arya, você poderia contar um pouco mais sobre o seu trabalho? O que faz uma consultora comportamental felina? Então, Ju, eu comecei nessa área do comportamento animal em 2017. Uma coisa que é super importante é que qualquer consultor comportamental ele tem que estudar muito e tem que estudar sempre, porque é uma área que está sempre com novas evidências, novos estudos. E o que que o consultor comportamental faz, né? Basicamente, a preocupação é oferecer o máximo possível de bem-estar para os animais e os humanos que convivem na mesma casa. Então, a gente trabalha muito com as relações entre animais e humanos e também assim, um auxílio para quem tem um pet, seja cão, gato, ave, ou todas outras espécies, né? Que hoje é muito comum as pessoas terem famílias multiespécie realmente, compreendam quais são os comportamentos naturais daquele outro serzinho que está dividindo ali a casa com ele, e possam ter uma relação muito mais baseada em confiança, compreensão e treinamento do que aquela relação com a bronca, com, ai, tá fazendo de propósito, tá fazendo uma birra. Então, assim, o consultor comportamental ele vai atuar muito nesse campo. Assim, uma curiosidade que eu tive. Para quem não sabe, eu contratei os serviços da Letícia, eu vou falar mais sobre isso depois. Mas uma curiosidade, assim, por que que você optou por esse caminho? Ser consultora comportamental e você é mais especializada em felinos? Eu trabalho com cães e gatos, mas eu tenho uma experiência, uma bagagem maior com felinos, né? Mas até por isso mesmo, assim, que as pessoas estão tendo cada vez mais animais de espécies diferentes convivendo na mesma casa. Então, a gente não pode se dedicar a apenas uma espécie e achar que aquele conhecimento é suficiente. Então, realmente, eu acho que a gente precisa ampliar. Sempre tive, né, aquele amor incrível por animais, assim, a minha família é uma família que sempre teve animais de estimação, cães, gatos, coelho, porquinho da Tudo. Índia, tudo que Ai, que você legal. imaginar. É, O sonho e, de toda criança, né? sim, então, eu
tive a oportunidade de conviver com esses animais e também conviver com pessoas que veem os animais com respeito, né? Então, não é aquela postura de, o cachorro fica no quintal, separado, ele serve para guardar a casa somente, enfim. Então, eu já cresci com essa visão, mas os caminhos aí da vida, primeiro eu fiz comunicação, né? Eu sou formada em comunicação, sou jornalista, nunca deixei de ser jornalista. Olha, minha parceira de profissão aí. Exatamente. Então, nunca deixei de ser jornalista, na verdade, o que me ajudou muito para produzir conteúdo nessa área, para ajudar os tutores, né, que têm bastante dúvidas sobre como lidar com algumas situações com os seus cães e gatos. Mas com o tempo, fui percebendo que havia realmente uma demanda muito grande e que se eu continuasse ali só vendo as coisas pela internet, seguindo ali pessoas que falam sobre o assunto, isso não seria suficiente nem para oferecer bem-estar para os meus animais e nem para ajudar as pessoas que sempre me procuravam pelo fato de saberem que eu gosto muito de animais. Então, eu já vinha estudando informalmente, né, sobre isso. E aí, até com o estímulo, né, de pessoas da família e de amigos, eu procurei me profissionalizar. Então, eu fiz 2 pós-graduações na área do comportamento animal e muitos cursos de menor duração, né? E muitos deles, inclusive, com pessoas que são especialistas que não são do Brasil, né? Então, sempre fazendo uma ponte entre o conhecimento que está circulando no mundo e também o conhecimento de excelentes especialistas brasileiros que a gente também tem. Na época, né, que eu pensei em trazer as gatas para cá, isso foi uma preocupação minha, do comportamento delas, de como a gente vai conseguir que essas mudanças que vão afetar a gente afetem o mínimo possível também as gatas, né? Eu lembro que nesse processo todo, acho que a primeira coisa antes de eu pensar, né, em trazer as gatas para cá foi se ia ser para valer, né? Primeiro que mudar de país sozinho já é uma decisão tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado. E segundo, porque eu queria vir com as minhas gatas, porque eu não imagino a minha vida sem elas. E incluí-las nesse plano exigiria eu saber muito bem o que eu queria da minha vida, né? Porque eu não posso simplesmente mudar e daqui 2 meses eu falo, não gostei, vou embora. E aí, né? Fora as documentações necessárias, também tem o bem-estar emocional, né, delas, o comportamental. Então, a primeira coisa que eu e meu marido tivemos em mente foi, agora para valer, né? Nós moramos em Londres um tempinho antes de trazer a Amy e a Arya para cá, né? Bom desse contexto. Nossa Sereninha veio no coração. Então, o pessoal que já me segue no Insta sabe quem é a Serena, mas se você não conhece, vou deixar um vídeo bem sentimental que eu fiz para ela sobre a nossa relação na descrição desse episódio. Porque antes de fazer uma mudança grande com as gatas, a gente quis ter certeza que dentro daquilo que a gente podia controlar, as coisas estariam ali mais estáveis e a gente não teria, assim, que se mudar, sei lá, daqui 3 meses, né? E Lê, eu lembro que na época da mudança, esse foi um tópico das nossas sessões, que a Letícia foi a nossa consultora comportamental ali no processo da mudança, por isso que eu convidei ela para esse episódio. E na nossa sessão de consultoria, a gente abordou esse tópico, né, se a mudança seria para valer e tudo. Lê, os gatos são muito mais sensíveis com mudanças de ambiente, como que eles funcionam nesses cenários? Então, Ju, pensando, né, sobre tudo isso que você falou, o que eu acho que é importante quando a gente pensa no comportamento dos gatos e dos cães também, né, dos animais de estimação em geral, é a gente superar um pouco aquela visão que existe muito fortemente até hoje, que os humanos são seres racionais e é isso que os separa dos animais, né? Então, primeiro, nós somos animais, né? Somos animais racionais, só que dependendo do conceito de racionalidade que a gente usar, cães e gatos são
plenamente racionais, né? Então, existe uma visão de que são os animais não humanos são totalmente guiados pelo instinto. Primeiro que a palavra instinto já vem caindo em desuso, tem uma série de discussões na área de biologia, psicologia, de comportamento animal sobre isso. E, assim, os animais não humanos, eles fazem raciocínios para a solução de problemas. Então, apresentamos um problema e os experimentos mostram que eles fazem raciocínios para solucionar esse problema. Não se fosse, né, um comportamento apenas guiado pelo instinto, a gente não poderia observar isso. São seres que a gente chama de sencientes. Sencientes são seres capazes de sentir, né? Então, existem uma série de emoções que já foram identificadas em animais, em cães e gatos e outros animais também, como animais que a gente chama de animais de fazenda, né? Também muito bem observados e estudados. Em animais também que a gente considera não domesticados, né? São animais como os elefantes, por exemplo, né? Que tem ali uma capacidade de resolução de problemas altíssima, tem uma memória prodigiosa e que são considerados capazes de se reconhecerem como um ser, né? Tem vários testes nesse sentido. E as emoções que os animais têm, eu nunca vou dizer assim que são iguais às nossas, que são iguais ao ser humano. Ou algumas pessoas dizem, é igual uma criança. Não é igual, mas eles têm ali um nível de desenvolvimento dessas emoções que a gente pode comparar, inclusive, ali com uma criança de 2 a 4 anos, inclusive em relação à capacidade de raciocínio, né? Como eu disse, de resolução de problemas. Isso eu estou falando mais de cães, assim, que a gente tem mais estudos nesse sentido, mas tem vários comportamentos que mostram para a gente que os animais são sencientes e têm outras necessidades além daquelas que popularmente a gente chama de instintivo. O instintivo seria comer, beber, reproduzir-se, proteger-se. Então, eles vão muito além disso, né? E isso é importante porque o bem-estar animal, como você disse, o bem-estar emocional das suas gatinhas, ele depende de que a gente entenda isso. Então, enquanto a gente mantiver essa visão de que os animais são irracionais, nós somos os únicos seres racionais da Terra, eu acho que isso atrapalha, entra no caminho aí das pessoas terem mais essa sensibilidade em relação aos animais como seres sencientes. É super importante este ponto em relação ao bem-estar. Agora, quando a gente pensa assim, os gatos são mais sensíveis a uma mudança de ambiente? As evidências científicas que nós temos dizem que sim. O que eu acho importante a gente não radicalizar, que assim, então os cães eles mudam de ambiente como se nada estivesse acontecendo. Também não. Mas os cães, até pelo tempo de domesticação, são sim mais flexíveis, inclusive em relação ao ambiente que nós humanos produzimos. Isso, no caso do gato, não é bem assim. O tempo de domesticação deles é um terço do tempo de domesticação dos cães, né? Então, só por aí a gente já tem um fator que influencia o comportamento deles. Quando a gente pensa assim, no ambiente que os humanos produziram, então, a gente tem cidades, a gente tem elementos tecnológicos, transporte, que são todos muito estranhos para um animal de outra espécie. O cão, por ter esse período de convivência muito maior, ele foi desenvolvendo uma flexibilidade também maior. O gato, não. O gato tem uma flexibilidade menor em relação a essas mudanças de ambiente. E isso se deve também ao fato de que o gato, na natureza, ele é um animal que é predador e presa.
Passou um rabinho aqui. Quem tá assistindo aí em vídeo viu que passou um rabinho aqui, é a dona Amy. Deixa ela me interrompeu a fala aqui. Aí fala oi pra quem está vendo, dona Amy. Vou dar uma Desculpa, lida, Lê. dar uma Bom, pescadinha. você tá acostumada, né? Sim. Desculpa. Os gatos, eles na natureza, eles são predadores e presa. Então, eles têm uma necessidade de controle sobre o território muito grande. E o que significa esse controle sobre o território? Ele precisa saber se ele tem recursos suficientes. O que são recursos? Comida, água, abrigo, local para descansar, proteção mesmo, né? Então, local para fazer as suas necessidades, tudo são recursos para o gato. Ele precisa saber se ele tem recursos suficientes, ele precisa saber quais são as ameaças naquele ambiente e ele precisa saber também quais são as rotas de fuga daquele ambiente. Então, isso é fundamental para o gato, isso está impresso no comportamento dele. Não é algo que é estranho ou é incomum. Isso é o comportamento natural do gato. Então, algumas pessoas insistem, né, naquela história de que o gato ele tem um vínculo muito maior com a casa do que com o tutor. E não se trata disso. Os casos que a gente vê, né, que o gato tenta retornar para a casa anterior é porque ele está apavorado com o ambiente novo. E ele está buscando o ambiente antigo, porque lá ele sabia exatamente onde estavam todos esses recursos e ameaças. Então, esse é um ponto super importante para quem estiver pensando em mudar. Não precisa nem ser tipo isso. Para mudar na mesma cidade ou mudar de estado, eu mesma fiz uma mudança de estado com meu gato. Isso é super importante para todas as pessoas que pretendem fazer essa mudança entenderem. Realmente, os gatos, eles são muito mais... É o que você falou, sensíveis nesse sentido de... a Amy, por exemplo, precisa ter... Ela acabou de subir aqui. Ela precisa ter todo o conhecimento territorial dela. Sair de casa é sempre um ritual ali mais difícil com ela. E já a área, ela é mais flexível nesse sentido de passeios, mas aí a gente se engana um pouco, porque, beleza, ela gosta de passear, mas ela precisa passear assim de coleirinha aqui no quintal, né? Só pro pessoal que não acompanha, assim, principalmente na primavera. Agora que tá inverno, a gente não consegue levá-la, né? Então, aqui no quintal de casa, beleza, ela vai com a coleirinha só com a gente, mas ela precisa ter o local, a porta aberta para ela voltar. Porque se algo acontece, algum barulho, alguma coisa, ela precisa voltar rapidamente e é isso que ela faz. Porque o gato precisa controlar o ambiente que ele tá, e a gente vê muito isso nelas, né? Outra coisa que você falou sobre os animais sencientes, eu até mencionei um caso no primeiro episódio do podcast sobre os corvos, que eu achei fascinante que eles têm, além de todas as outras capacidades deles, de solução de problemas e tudo, eles também têm a capacidade de sentir a perda de outro corvo. Isso, assim, como você disse, né? A gente não pode nomear como luto, porque para eles talvez seja uma outra palavra, talvez, não sei, mas é quase como se fosse um luto, né? A gente precisa tomar cuidado com a nomenclatura, né, Uhum. para não exagerar numa outra linha, mas é o equivalente ao que para nós seria o luto, né? Da mesma forma, existem alguns estudos que investigam a questão que muita gente pergunta, que é o ciúme. Ai, o meu cachorro, meu gato sente ciúme ou do outro gato, ou do outro cachorro, ou do bebê, ou da criança, do cônjuge. Existem sim pesquisas investigando, por exemplo, o ciúme. Essa questão de realmente buscar atenção quando o outro integrante do grupo está recebendo atenção. E algumas evidências indicam que existe talvez um proto-ciúme, uma coisa que não é tão complexo quanto o nosso ciúme humano, jamais, não chega nesse nível de complexidade, mas que tem algumas semelhanças com o que a gente chama de ciúme, né? Do mesmo jeito, tem uma palavra assim também, solidariedade. Existem também estudos
o estudo que eu conheço foi feito com cães, que mostram que os cães se mostravam mais abertos, mais solidários para pessoas que tratavam bem os seus tutores. Tem toda aí uma linha, Caramba, né, olha só. de pesquisas que estão investigando. E Mais do que assim, muitos humanos, né? mais do que muitos humanos, se a Hum, gente considerar aí o mundo que a gente está vivendo, né? Alguns é, exemplos não são nem um pouco bons. Mas, não. assim, uma coisa que é interessante a gente pensar também em relação aos gatos é que os estudos sobre o comportamento dos gatos, eles são muito mais recentes. Hoje a gente tem muitos grupos de pesquisa dedicados a gatos, mas isso é um fenômeno recente. Então, a gente bate muito na tecla de que o gato não é um cachorro pequeno, mas muitas vezes as fontes de comportamento animal que a gente tem são de pesquisas feitas com cães, né? Até porque a relação que você falou, né, do tempo de domesticação, né? Quando eu adotei a minha primeira gatinha, a Luna, isso foi em 2000. Nossa, eu tinha 14 anos, mais de 15 anos, eu não sei fazer conta. Foi em 2007, acho. É, eu não conhecia ninguém que tinha gato, assim, como pet mesmo, mas todo mundo tinha cachorro. E eu lembro que o meu avô ficou super surpreso quando a gente adotou a Luna. Ele ficou, mas como assim você vai adotar um gato pra ficar em casa? Gato pra ficar cuidando do galinheiro, pra, pra ficar ali na fazenda, né? Ele tinha outra visão, né? Pra caçar rato. Então, é bem recente, né? Por isso que as pesquisas demoram pra você, até você rodar uma pesquisa que às vezes leva, sei lá, 15 anos, mais 20, 30, demora, né? Demora, e demora também para que esse conhecimento seja disseminado. Então, por isso que é tão importante assim o trabalho dos comportamentalistas, tanto os consultores que são veterinários, os consultores que não são veterinários, né, dedicados ao comportamento, é super importante para divulgar essas informações, né? Então, sempre houve uma visão que é parecida com esse caso que você contou do seu avô, de que os gatos são animais muito independentes. Gatos têm 7, ou então, dependendo do país, 9 vidas, né? E essa coisa das 7 a 9 vidas está muito ligado a esse mito da independência. Os gatos são mais independentes, talvez, em relação aos cães. Eles têm a gente considerando níveis de independência. Mas eles não são independentes, né? Então, assim, durante muito tempo, e infelizmente até hoje, as pessoas não levavam os gatos ao veterinário, porque isso não era considerado uma necessidade deles. O Nossa, gato é um animal que se cuida sozinho, pega o alimento sozinho, por isso, né, serviu muito bem para caçar ratos e diminuir, inclusive, a quantidade de doenças. E onde não havia gatos, as doenças se proliferaram muito mais do que em outros países, né? A gente tem aí um exemplo mais conhecido da peste bubônica, mas assim, houve todo um período aí das trevas em relação aos gatos, que eram considerados animais associados ao misticismo, por exemplo, e as consequências foram terríveis para os próprios humanos. Então, esses preconceitos são ruins não só para os gatos, mas também para nós. Então, muito tempo, falando aí do bem-estar dos felinos, acreditou-se que não precisava levar no veterinário, que inclusive gatos não sentiam dor. Hoje a gente tem vários estudos meu mostrando Deus. que eles sentem dor crônica. E foi assim com os bebês também, sabia, Ju? Lá nos primórdios da medicina também, acreditava-se que bebês não sentiam dor. Meu Deus. Uma série de procedimentos chegaram a ser Que feitos. bom que a gente tá chegando aí no nível de conhecimento maior, né, Mas tem esses passos, né? Então, Hum, assim, demorou até para o conceito de infância ser fundado. Não havia essa coisa, inclusive do respeito ao brincar, por exemplo. E você falou uma coisa muito interessante dos corvos. Eles são animais considerados muito inteligentes, né? E uma das principais indicativos de que ali não é só uma coisa guiada pelo instinto, o interesse pela brincadeira. Então, a gente tem vários vídeos de corvos, tanto observados espontaneamente quanto em estudos,
mais controlados, né? Em que eles estão brincando. E eles pegam, por exemplo, uma tampinha e descem aí, inclusive, eles devem fazer isso. Descem no telhado ali como se fosse um snowboard enquanto está nevando. Caramba! E pega de novo, E volta. sozinhos, Leo? Ou assim, um com o outro, o Ah, comportamento do corvo? foi observado das duas formas. Um Ah, corvo sozinho e que também bonitinho. grupos pequenos. Ali pegando uma tampinha, um pedacinho de plástico e descendo como se fosse uma prancha mesmo. E desce, volta, desce de novo. E por que que isso é definido como uma brincadeira, algo relacionado ali a um prazer, né, que eles estão sentindo com aquela atividade? Porque é um comportamento que não tem uma função clara. Então, não é um comportamento que vai levar a um alimento, não é um comportamento que vai levar a uma defesa de um território, não é um comportamento que vai ter ali um benefício desses que a gente considera essenciais para a sobrevivência. Então, eles não estão nesse nível de atividade que é só o instintivo, né? Então, é super interessante que a gente pense um pouco mais nos animais como esses seres que têm essas necessidades emocionais ligadas ao bem-estar deles, né? Nossa, eles são fascinantes e eu observo bastante eles aqui. Meu sonho é fazer amizade com o corvo. Ainda não cheguei nesse nível, mas quem sabe um dia. E aí, assim, quando a gente, né, passando ali para a parte que a gente de fato contratou o seu serviço, né? Foi quando, acho que eram uns 3 meses antes da data de viagem, se eu não estou enganado, uns 3, 4, 3 e meio, eu não lembro ao certo, que foi justamente quando a gente estava estabilizado e com a certeza de que a gente ficaria em Londres, né? A gente já, meu marido André já tinha testado ficar bastante tempo por questões de trabalho e tudo. Então, assim, beleza, Londres é um lugar. E a gente consultou a Letícia, e aí, como eu disse, acho que aconteceu aí uns 3, 4 meses antes da mudança. A Letícia fez uma reunião com a gente para saber tudo sobre a minha área, para dar o direcionamento de treino pré-viagem. Ela passou um PDF muito completo, assim, com tudo que a gente discutiu, tabelas organizadinhas, criou um grupo no WhatsApp para acompanhar a gente ao longo das semanas, né? E, e assim, é claro que cada animal tem a sua particularidade, né? Mas quais são as principais coisas que um tutor precisa fazer, Lê, para preparar um gato para uma viagem dessas? Então, Ju, essa antecedência, ela é fundamental. Ela vai variar de animal para animal, de família para família, né? Porque, assim, o consultor comportamental, ele não atende o animal, ele atende a família, né? É a família nesse sentido mais amplo. Então, essa antecedência é fundamental, né? É, a abertura para poder falar de comportamentos que, às vezes, para o humano são desagradáveis, mas é importante a gente falar sobre eles. É, as experiências que esses animais já tiveram, então, no caso da Amy, da Área, como que era o comportamento delas quando precisavam sair da casa, né? Para ir ao veterinário, por exemplo. Então, a gente vai investigando quais são os comportamentos que aquele animal já tem, né? Porque a gente não vai propor um protocolo que vai contra o comportamento do animal. Na verdade, a gente tem que conhecer bem. Além de conhecer a espécie, a gente tem que conhecer o indivíduo. Esse tutor que pretende fazer um processo como esse, ele precisa ter o cuidado, inclusive, de pesquisar quais são as exigências, não só do país para onde ele está indo, porque os países têm algumas diferenças em relação às exigências, que você vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas também em relação às exigências, por exemplo, da companhia aérea. Então, quando a gente pensa nisso, aí a gente vai pensar também numa questão financeira. Por quê? Precisa adquirir uma caixa ou bolsa de transporte que seja adequada. E aí, a gente precisa disso antecipadamente para poder fazer os treinamentos. Então, é um processo que precisa começar muito antes da viagem. Então, eu diria
que em relação aos treinamentos, a gente consegue fazer aí dentro de alguns meses. Mas, para começar, como que a gente vai ter acesso à caixa de transporte? Então, isso tem que ser pensado vários meses antes para que tenha o mínimo de estresse possível. Então, muitas vezes, quando a gente fala desse modo científico de ver os animais como seres sencientes e que têm necessidades emocionais e de bem-estar, algumas pessoas questionam assim: ah, mas qual espécie no mundo que tem uma vida livre de estresse? Nenhuma, nenhuma. E a gente não tem a pretensão de que seja um processo 100% livre de estresse, isso não existe, isso é uma ilusão. Mas a gente trabalha nesse processo para que o estresse que o animal vai sofrer seja num nível que ele consegue superar. Então, ele vai sentir ali algum estresse, ele vai sentir medo, é uma emoção muito presente nesse tipo de situação, mas existem experiências de medo e estresse que fazem parte da vida e que podem ser superadas de forma saudável, que não é aquela experiência em que o animal vai se tornar retraído, traumatizado. Então, a gente consegue trabalhar para que o estresse seja minimizado. E você mencionou a caixinha de viagem, né, Lei? Eu lembro que você nos ajudou bastante a escolher uma caixinha de transporte ideal, até porque tinha que ser uma caixinha no tamanho adequado para a companhia aérea que a gente tinha escolhido, que eu vou falar isso um pouquinho mais para frente de qual a gente escolheu, e tudo isso para que elas se acostumassem com a caixa. Você tem que treinar, não sei se é o termo certo, mas fazer com que a Amy e a Arya ficassem dentro da caixinha o maior tempo possível, com o menor estresse possível. Então, a gente começou a fazer isso em casa, né, nesses meses antes da viagem, né? Até porque, gente, a nossa viagem, um spoiler aqui, duraria mais de 20 horas. Então, assim, no todo, tá? Porque a gente tem que também colocar ali. Bom, sair da minha casa de São Paulo, vou pro aeroporto de Guarulhos, eu tenho que contar esse transporte também. Não é só, vai ser 11 horas de avião. Não, tem que contar tudo, o estar dentro do aeroporto. Enfim, então, ao todo, foram mais de 20 horas que elas ficaram dentro de uma caixinha. Então, eu lembro que o nosso treino foi dividido em várias etapas, né? Isso foi bem legal. E também entender, né, que o nosso desafio também era um desafio em dose dupla, porque a gente, né, tem duas gatas, Amy e Arya, que são gatas muito diferentes. Então a Arya é mais aventureira, ela ama passear de coleira, né? A gente passeava de coleira no hall do prédio, lá em São Paulo. Só que ela é super metódica. E perceptiva, assim, com qualquer mudança, bem mais do que a Amy. Então, se a gente troca um galho de uma planta do lugar, ela vai saber. E ela vai ficar assim, meu Deus, eles trocaram. A Amy já não é muito assim, não. E o oposto da Arya é a Amy, que é super caseira e muito mais insegura com os passeios. Então, eu lembro que nos primeiros treinos, assim, de levá-la no hall do prédio, foi uma das primeiras. Não sei se foi a primeira etapa ou a segunda. Essa adaptação com a guia, ela é importante para todo animal que vai viajar, porque, inclusive, em alguns momentos, por exemplo, de passar no raio-x, Sim, sim. dependendo da empresa que está ali, né? Dependendo da pessoa que está ali verificando, ela vai exigir que você tire o animal da caixa e Sim, passe aconteceu com a gente. com ele no detector de metais. Eu Então, passei com elas no colinho, assim, lá pelo detector, e a caixinha passou por dentro lá do detector de metais, lá da esteira, né? raio-x, né? É possível, por exemplo, pedir para abrir essa caixinha numa sala reservada, só que não é todo agente do aeroporto que vai permitir isso. Então, Olha, é tá. super importante que você tenha esse treinamento com a guia. O passeio de guia com gatos por si só é um tema super complexo e polêmico no Uhum. mundo aí do comportamento Sim, sim. felino. Mas é super interessante que todo gato tenha esse treinamento de guia, até por essas situações que a gente não consegue prever 100%. Então, isso tudo que você está contando, Ju,
é são coisas que mostram como você e o seu marido são tutores diferenciados, no sentido de estarem bastante ligados nas necessidades dos animais. Por quê? A gente vê muito essa questão, assim, de que é só colocar na caixinha ou é só borrifar um produto X ou Y, que eu sei que a gente vai falar sobre isso também. E não é só isso, porque a gente tem que pensar que nós sabemos o que está acontecendo. Então, nós estamos entrando neste avião para chegar no lugar tal. Elas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Elas são gatos, então elas vão ter essa preocupação com o território delas que está mudando radicalmente. E é muito importante, até quando a gente adota um gato, a gente pensar até nessas possibilidades, porque é um compromisso ali para, em média, 15 anos, podendo chegar a mais de 20. Então, esse compromisso, ele é nosso. Aí algumas pessoas dizem assim, mas ele está comparando o gato com o filho. Eu não estou comparando o gato com o filho, mas o compromisso, a responsabilidade, ela nesse sentido de uma mudança, É com ela ser, é um ser, né? é a mesma. Independente Então, se é criança, se é filho ou não, é um ser vivo que que ele não pode viver sozinho porque você se comprometeu a tirá-lo daquele ambiente que era dele, né? é parte da sua família, né? Sim, Então, isso precisa ser pensado até antes, porque as companhias aéreas, elas só permitem um animal por pessoa. sim. Então, se for um casal que tem mais do que 2 gatos, como que isso vai ser feito? E teria que ir outra pessoa e pagar a passagem para outra pessoa e para o pet que estaria viajando, O então, mundo ideal seria esse, né? Que a gente pudesse é, ter pessoas para ir conosco e condições financeiras para ir conosco. Mas sim. algumas vezes, eu já auxiliei um outro casal com 8 gatos que mudou do Brasil para o Canadá. E alguns gatos tiveram que ir no comportamento de carga. Uhum. A gente Cada caso é um caso, né? é, não é o ideal, mas a gente estuda ali qual gato que tem uma flexibilidade maior, por exemplo, Hum, as condições de saúde, para ver, né, qual grupo que vai ter menos estresse indo essa como foi carga. uma questão pra gente, né? Assim, como eu e o André, a gente teve essa possibilidade, né, de irmos os dois ali e a companhia aérea permitia ele ir né, com a gente no avião. Então, esse foi o cenário ideal, né, para nós. E eu vou falar disso porque envolve também uma parte de burocracia. Eu vou falar mais pra frente como que foi a escolha do voo, né? E sobre o uso da guia, né? É interessante você falar isso, porque as pessoas, às vezes, quando eu posto que a área vai aqui no jardim, ela pede para passear. Ela pede para passear. E a gente vai com ela, só que a Amy fica. A Amy não vai, porque ela não gosta, então eu não vou forçar. A Amy, isso não é o comportamento dela, não é o pedido dela. Então, às vezes ela quer ir porque ela gosta de estar com a gente. Então, às vezes, tadinha, ela fica na porta, aí eu falo, você quer ir? Eu coloco a coleira e fico com ela na porta, e o André vai com a área. E aí ela fica assim, mas não, ela só quer ter a possibilidade de estar com a gente, e talvez ir, talvez não, aí vai no humor dela. Que nem eu falei, né? A gente passou por muitas etapas. Porque a Amy, por exemplo, não era acostumada com coleira, porque ela não gosta. Então eu tive que acostumá-la a entender que a coleira era para ir só até o hall, e depois que ela ia ficar um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e de forma muito gradativa. E depois do hall foi um pouquinho mais além, aí fomos ali embaixo do prédio, na caixinha, enfim. Foram muitas etapas e todas muito acertadas. A gente viu que cada etapa fez sentido, sabe? Depois para viagem. E Lê, tem alguma dica geral, assim, mesmo lembrando que cada caso é um caso, uma dica geral, tipo, ah, acostume o seu gatinho é, na caixinha por tantas semanas, ou a gente não pode dar essa dica geral? Então, essa é a pergunta de milhões, né? A questão do tempo. Quanto tempo demora para o meu gato acostumar com outro gato que eu adotei?
quanto tempo demora o treinamento da caixa de transporte. E esse tempo, a gente que é muito vinculado ao tempo, aos minutos, celular, enfim, esse tempo para eles é muito diferente. Então, esse trabalho com comportamento animal ele é muito fascinante porque a gente consegue ajudar os tutores a conhecer mais o seu animal. Por quê? Porque o que vai ditar o tempo, o que vai determinar a mudança de uma etapa para outra é o comportamento do gato. Então, a gente não pode, por exemplo, pegar a Amy, colocar numa caixa e já descer para o hall tudo no mesmo dia e deixar ela lá embaixo no hall meia hora fechada numa caixa. A gente não pode fazer isso. Essa questão do processo gradual, algumas pessoas acham que o gradual é assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, isso é gradual. Não é. O comportamento dos animais é que vai dizer para a gente se eles estão à vontade ou não para passar para a próxima etapa. Uma dica, sim, que a gente pode dar é que a gente só deve avançar para uma etapa seguinte se o animal estiver completamente tranquilo e relaxado na etapa anterior. Se tiver ali demonstrações de medo, por exemplo, uma associação que a gente faz nesses treinos de caixa de transporte é com alimentos que eles se interessam, que eles gostem, né? Então, a gente observa que alguns animais, nos primeiros momentos do treinamento, não conseguem se interessar pelo alimento, de tão desconfortáveis que eles estão ali naquela situação. Então, a gente tem que trabalhar bem devagarzinho, de acordo com os níveis de conforto que aquele animal está demonstrando, né? Um outro ponto, você falou do barulho, né? A área gosta de explorar, gosta de ter esse contato, mas ela é sensível ao barulho. Então, isso é um sinal de um conhecimento do comportamento daquele animal, que muitas vezes as pessoas não levam em consideração e andam com gatos que têm uma audição ultra sensível em ruas de grandes cidades. E aí acontece um barulho, acontece um outro animal vindo na direção, porque se você está numa cidade, pode vir um outro animal de outra pessoa, ou um animal que não tem ali um lar, né? Pode acontecer um encontro inesperado e o que a gente vê são animais perdidos, animais que se soltam da coleira, animais que se escondem e é necessária toda uma operação de resgate quando se tem a sorte, né, de saber onde ele está, porque muitas vezes o gato foge, ele vai procurar se proteger e ele vai fugir. Então, é muito interessante a gente ter a possibilidade de falar sobre isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa com o gato, a gente tem que entender que isso é um compromisso, né? Então, tem que ser tudo feito com muito cuidado. Por exemplo, pessoas que levam para passear em áreas que não são ali o quintal, elas estão levando a caixa de transporte para caso esse gato se assuste, ele possa voltar para a caixa de transporte? A maioria não leva, né? Então, a gente tem várias questões assim, estou dando só um exemplo. E essa questão da antecipação, Ju, que você perguntou, inclusive, do tempo, é muito importante a gente pensar que tem alguns detalhes que vão se aplicar a algumas famílias específicas. Então, se eu tenho um gato ou um cachorro com um sobrepeso, por exemplo, eu vou ter que trabalhar isso muito antes com ele, junto com o veterinário, porque as companhias aéreas têm restrições de peso do animal que vai na cabine. E também o peso vai influenciar se o animal vai conseguir ficar dentro da caixa de transporte que tem as dimensões definidas pela companhia Esse é um aérea. ponto importante mesmo. Pode haver necessidade até de um programa de emagrecimento, né? Para que aquele animal possa ir na cabine. E Sim. isso tem que ser acompanhado com o veterinário com muita delicadeza e com muita antecipação, porque os gatos são animais que têm
uma sensibilidade aí em relação à alimentação muito grande. Então, a gente precisa tomar cuidado para que isso não vire até um problema de saúde, né? Esse processo de emagrecimento ele não pode se tornar um problema de saúde. Nossa, você Então, vê quanta coisa que tem que pensar ali exato. para você ter um mínimo de bem-estar para eles, né? E assim, a gente falou bastante do quesito comportamental e vamos falar mais ainda, porque isso é só, gente, é só pré-viagem. E ainda vai ter outras etapas, e ainda tem o durante, o pós. E nesse pré-viagem, a gente também não pode esquecer de falar do burocrático, né? Que, assim, é muita, muita burocracia, é muito documento. Então, uma das perguntas que eu mais recebi pelas redes sociais também foram quais foram as documentações necessárias para trazer minhas gatas de São Paulo para Londres. Eu vou usar as minhas anotações aqui, que são de 2021, tá? Então, não sei se algo mudou. Eu também vou deixar tudo isso anotado num post no meu blog, gilsonsim.com. Mas falando rapidamente aqui, tem algumas etapas básicas que você vai precisar seguir. Então já pega papel, caneta, não sei no que você anota, se você já é mais moderno que eu. Então, qualquer lugar. Então, a etapa número 1, então a primeira coisa que a gente fez foi checar as leis e exigências do Reino Unido para entrar com gatos no país, que a lei até mencionou anteriormente. E a primeira delas foi o microchip. A minha área já tinha o microchip, então a gente só precisou se certificar se o número de série era rastreável e ter o certificado original da microchipagem delas. Então, isso feito, etapa 2, que foi dar a vacina contra a raiva, e isso é obrigatório. E etapa 3, que é aí combinadinha com a etapa 2, pelo menos 30 dias depois da vacinação, é preciso fazer o teste de sorologia. Então, esse exame mostra se o organismo dos gatos produziu anticorpos suficientes contra a raiva. E é só a partir daí que começa a contagem regressiva. Porque no dia da coleta do sangue se inicia o prazo de 90 dias para o gato estar apto a viajar. Então, são 90 dias. Então, e claro, se tiver tudo certo nos exames, né? Falei certinho? Lê essa parte da sorologia, tudo certo? Falou certinho. Essa sorologia é super importante e, na verdade, até poderia ser uma prática para a gente fazer com os nossos animais no dia a dia para verificar se a imunidade deles está em dia, né? Porque cada organismo reage de uma forma à vacinação. E aí, essas 3 etapas, então, a gente fez etapa 1, 2 e 3, e aí, passados esses meses, e com todos os documentos em mãos, a gente fez uma avaliação veterinária, né? Mandamos aí toda a papelada para emitir o CVI, que é uma espécie de passaporte dos animais. E no caso do Reino Unido e de alguns outros países, todo o processo é feito online pelo site do Ministério da Agricultura e Pecuária. Só que é preciso ficar muito esperto, porque depois que o CVI é emitido, você tem um prazo de, tipo, pouquíssimos dias, tipo, uns 10 dias para embarcar. Eu não me lembro exatamente quantos dias, se mudou alguma coisa, tá? Então, é preciso estar ali com um prazo minimamente confortável para possíveis atrasos, se o CVI não sai a tempo e você já comprou a passagem, então precisa ficar muito esperto, né? Então, essa parte burocrática aí é só para dar um help para você que não sabe por onde começar. Então, tá tudo escrito lá no blog, tá? Acho que é isso. Boa. Eu acho interessante pesquisar, porque alguns países, eles exigem, inclusive, uma quarentena do animal. Assim que ele chega no país, isso muda muito de ano a ano. Por isso, assim, quando tomar essa decisão, realmente pesquisar as regras daquele país, porque existem países que exigem quarentena dos animais, então muitas vezes a pessoa tem que ficar com o animal num hotel, por exemplo, antes de ir para sua residência definitiva. Caramba. Ainda bem que o Reino Unido só foi chato no sentido que a gente não pôde ter um voo direto com as gatas no avião, né? Então o Reino Unido não aceita qualquer pet dentro da cabine com você. E aí, quando eu li isso, eu quase surtei, mas aí a gente achou uma solução, né? O que a gente fez? A gente descobriu que a França permite viajar com animais de pequeno porte na cabine. E a França é pertinho do Reino Unido. Então a gente começou a pesquisar possibilidades para embarcar com as gatas até Paris.
Então, sair de São Paulo até Paris e de lá alugar um carro, passar pelo Eurotúnel, atravessar o Canal da Mancha e dirigir até Londres, né? Então foi uma saga, né? E nessa de pesquisar, a gente até achou uma empresa chamada Pets Move Abroad. Eles oferecem um serviço de buscar os tutores e seus animais no aeroporto e levá-los até as suas casas. E aí a gente pensou, a gente vai estar super estressado, ansioso, viajando com as gatas e preocupados com um milhão de coisas. Então a gente contratou esse serviço e a nossa experiência foi muito boa. Enquanto isso, como o André estava em Londres já, e eu fui visitá-lo porque eu estava fazendo treinamento com as gatas nesses 3 meses e tudo, a Lê deu uma ideia muito legal, porque eu ia visitar o André, né, nesse meio tempo, e ela falou, por que que você não leva algumas coisinhas das gatas já para a sua casa ter o cheirinho delas, para já colocar ali, elas se sentirem confortáveis quando chegar. Então a gente já tinha alugado a casa, já sabia onde ia ficar, então tava tudo certo. E, e aí foi isso que eu fiz. Eu levei, então, os primeiros móveis da minha casa era só móveis das gatas. Então eu embalei o triplex, a área gostava. Ainda gosta porque ele tem aqui, ele ainda tá aqui, todo desmantelado, mas ele ainda tá aqui porque ela ama. É uma caixa de papelão em forma de triplex. Eu dobrei tudo, coloquei na mala, peguei os bichinhos de pelúcia da Amy, cobertinha, tudo que deu assim, eu coloquei. Então, minha casa só tinha coisas das gatas nesse início e um colchão de ar apenas. Então, e outra coisa foi a questão do Feliway. E eu queria só perguntar pra você, Lê, as pessoas, não sei se todo mundo sabe o que é Feliway, mas se você puder explicar um pouquinho e a importância disso na adaptação de gatinhos? O Feliway é a marca mais conhecida de um produto que chama feromônio sintético. Então, existem os feromônios sintéticos também para cães, com usos semelhantes. É, e no caso dos gatos, o Feliway é o mais conhecido, mas a gente tem outras empresas no mercado que também trabalham com o feromônio sintético. Por exemplo, aqui no Brasil tem Serené. E aí, o que é importante a gente pensar sobre o uso dos feromônios? É que eles são uma ferramenta para nós nesse processo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas acham que é um pozinho mágico, é uma substância que vai resolver ali as questões comportamentais dos animais. E não é assim, né? O Feliway, ele tem vários tipos, né? Então, tem alguns tipos que são mais indicados, por exemplo, para questões de adaptação entre gatos ou entre cães e gatos. E tem o Feliway que a gente chama do Classic, né? Que é o original, né? O mais antigo, que é indicado justamente para situações de mudança. Ele pode ser borrifado na caixinha de transporte, por exemplo, porque ele vai mandar mensagens olfativas para o cérebro do animal, e essas mensagens olfativas vão contribuir para que ele se sinta seguro. Então, é assim que o feromônio vai trabalhar junto com aquele gato. E uma outra possibilidade de uso do Feliway ou dos similares em mudanças é você colocar o aparelho difusor, que é um aparelho que parece aqueles de contra mosquito, né? Que a gente usa bastante aqui no Brasil. Então, você coloca aquele aparelhinho na tomada com o líquido embaixo e esse líquido vai difundir para o ambiente em que ele está, né? E a função desse difusor é a mesma, né? A vantagem do difusor é que ele vai ter uma durabilidade muito maior. O sprayzinho que a gente pode borrifar na caixa de transporte, na mantinha que o gato vai usar, ele tem uma duração limitada. Então, ele é interessante para usar no trajeto de carro, como a Ju muito bem lembrou, né? A gente tem que considerar aí o trajeto de carro até o aeroporto. Ou, como nessa experiência aí no Eurotúnel, né? É uma situação também que poderia reforçar o Félio aí na caixinha de Ah, transporte. eu comprei os dois. Eu comprei o spray para borrifar durante e a André já tinha também colocado em casa para já ir tendo o cheiro no ambiente. Perfeito, porque o Félio aí,
e todos os feromônios sintéticos, eles levam ali de 24 a 72 horas para realmente impregnar o ambiente. Sobre o uso dos feromônios sintéticos, é interessante a gente dizer que ele é seguro. Então, mesmo que haja outros animais de outras espécies na casa, eles não são afetados porque o feromônio, ele é o que a gente chama de espécie específico. Então, ele vai agir apenas naquela espécie. Então, se eu tiver crianças circulando na casa, também não tem problema algum, né? É um produto muito seguro. Só que é importante a gente ressaltar que a gente tem evidências positivas do uso do Fairway, não só nessas situações de mudança, como também em outras situações comportamentais, mas ele é um coadjuvante. Isso que você fez, Ju, de levar os objetos que tinham o cheirinho delas antecipadamente, tem um efeito talvez até mais importante que o Fairway, porque ele traz uma familiaridade com aquele ambiente que é o que elas mais precisam no momento em que elas chegam num ambiente estranho. Então, sim, a gente tem a contribuição do Fairway, mas, né, em situações assim, até pela questão financeira mesmo, se tiver que escolher, a gente tem outros recursos que não envolvem ter que desembolsar ali mais um valor pelo Fairway. A gente teve essa possibilidade e falei, bom, vou levar. E assim, spoiler, deu tudo certo na chegada delas, assim, elas já foram ali com os brinquedinhos dela, então. O tão aguardado dia da viagem chegou, e além da ansiedade de mudar de país e deixar toda uma vida para trás, eu e meu marido também estávamos bem ansiosos com o bem-estar e a segurança da Amy da área durante o trajeto. Era uma questão de muita ansiedade mesmo. E, como eu falei, o trajeto todo da viagem, contando viagem aérea e terrestre, durou mais de 20 horas. E eu fico muito aliviada para dar o spoiler de que minhas filhotas foram muito lindas durante a viagem, porque a gente tem que considerar não só o estresse do avião em si, que já faz muito barulho pra gente, imagina só para alguém, um serzinho que tem uma audição super sensível, né? Mas também de barulhos do aeroporto, imigração, carro, afins. Então agora eu vou contar detalhe por detalhe de como que foi a viagem, os perrengues, o que deu certo, o que deu errado e as coisas que acontecem. Acho que não tem dar certo e dar errado, acho que deu certo, mas tiveram coisas que a gente não podia controlar porque a vida é assim, né? E ainda bem que a gente teve treino, justamente para que elas pudessem minimamente ter conseguirem dominar ali a situação e não ficar traumatizadas, que acho que é esse o propósito que até a Lê comentou, né? Sabe uma coisa muito legal, Ju, sobre o treino? O treino, ele não o objetivo dele não é para o animal fazer um truque, ou só para ele ficar ali mais confortável na caixa de transporte. O que eu acho muito legal de pegar esse ponto do treino e dessa saga e da jornada até o condado aí para as gatinhas, que o treino, ele fortalece o vínculo entre o humano e o animal. Então, além Muito. de deixá-las mais confortáveis na caixa de transporte, a gente aumenta também essa sensação da área e da Amy de que ao ver, ao ouvir a sua voz, ao ver a sua imagem ali perto delas, a mesma coisa em relação ao André, elas se sentem mais seguras. Nossa, Então, isso quando a gente total, total. aumenta esse vínculo com os tutores, não é que não havia o vínculo, mas a gente fortalece esse vínculo e a gente transforma esse vínculo numa sensação de segurança, de apoio. Muito, porque a Então, gente tá passando por isso juntos, né? E você exato. fala, o animal não vai sentir? Vai sentir tudo que você tá sentindo. Então, eu também tive que controlar minha ansiedade para que elas não sentissem que eu estava ansiosa também, embora eu estivesse bastante. Mas, e o nosso vínculo aumentou muito, você tem total razão. Tudo mudou, claro, a gente mudou de país, mas assim, o vínculo entre elas, o vínculo entre elas duas, né, entre si e também com a gente, porque aqui somos nós com a gente mesmo, né? Então eu sinto que a gente ficou muito mais unido com elas, assim. Não que a gente não fosse, mas enfim. Foi muito uma experiência bem transformadora para todos, né? No transporte, a gente levou elas na caixinha, né? Como ali na caixinha de transporte, com uma mantinha em cima para elas não se estressarem tanto com
visualmente ali, né? E a fase do aeroporto de Guarulhos foi bem tranquila. Eu falei, gente, venci, vai ficar assim, vai ficar, né? E nas primeiras horas da viagem, a Amy ficou mais inquieta. E como ela já é muito comunicativa, ela miou um pouquinho mais e a área ficou mais na dela, né? E a companhia que a gente foi, né, que eu fiquei de falar, foi a Air France. E ela não permitia, não sei se isso é uma praxe de toda a companhia, se você tem que dar sorte de ter uma pessoa ali mais parceira, mas a Air France em si não permitia abrir nenhuma frestinha da caixinha de transporte, mesmo eu mostrando que as gatas estavam de coleiras, porque tinha uma área da caixa que dava para você prender a coleirinha, né? Então não tinha como elas escaparem, mas ainda assim o comissário de bordo não deixou nem eu fazer carinho nelas durante o transporte. Eu fiquei desesperada. E o único momento que eu podia ali fazer um carinho nelas, ali, que elas ficaram então, imagina, onde fica os nossos pés ali na cadeira, né? Então a gente levou a minha área no banheiro do avião para carinhos, para esticar as patinhas, checar se elas precisavam fazer xixi e cocô, porque eu levei uma mochilinha com todas as coisas delas. Elas não fizeram nada durante o voo. Tadinhas, acho que elas não iam conseguir. Aí no meio do voo deu paz, assim, sabe? Falei, nossa, ninguém tá miando, tá tudo bem? E aí, um pouquinho, faltando 20 minutos pra gente pousar em Paris, a área começou a ficar muito inquieta. Acho que ela já pensa, 15 horas já, bonitinha, uma Lady maravilhosa. 15 horas, ela falou, não dá mais pra eu ficar presa. Falou, me solta, me solta, me solta. Eu falei, não, já vai dar tudo certo. Vamos passar só pela imigração. Só que aí, no dia da imigração, passando pela imigração, aconteceu o quê? Os computadores, o sistema dos computadores da imigração deu pau. E a gente ficou 1 hora na fila da imigração. E aí a área ficou muito, muito inquieta. Aí foi o momento mais estressante. Eu falei, meu Deus, eu buguei a minha gata. Eu buguei a minha gata. Comecei já, sabe, o nível de ansiedade subiu. Aí passou a parte da imigração, levamos ela no banheiro. Ela fez xixi, então talvez tenha sido o xixi, não sei. A gente deu uma voltinha com ela dentro do banheiro pra ela, né, ficar mais tranquila. Foi o tempo do transfer chegar, e aí o transfer chegou e a área quietou. Então a empresa buscou a gente lá no aeroporto de Paris e a gente foi de carro até o Eurotúnel. E aí foi o momento que, passou. É muito interessante, assim, eu fico super orgulhosa, né, quando eu ouço esses relatos, porque, por exemplo, cobrir a caixinha é super interessante para realmente reduzir o excesso de estímulos, né? Isso para um animal que está acostumado a ficar no ambiente interno é realmente muito estressante, né? Então, o excesso de estímulos visuais, a gente consegue reduzir cobrindo a caixinha com essa capa ou com uma mantinha, uma toalha, o que você conseguir, né? E até essa questão de, não deixou nem abrir, a regra é não deixar, tá? Por causa de Mas a acidente, gente né, gente? Que às vezes o gato. A gente vê vídeo aí no TikTok, enfim, de gato ali em cima. E é perigoso mesmo, né? circulando, então Hum, assim, pode acontecer de ter um funcionário, um comissário de bordo ali mais flexível, mas assim, a gente vê sempre os exageros, né? Então tem os que não deixam abrir nenhuma frestinha para você colocar a hum. mão, e Não, tem nem isso. também Meu. os que deixam fazer tudo e o gato, de repente, aparece um gato do seu lado no avião. Então Mas deu depende tudo muito. certo, né? É. E Deu esse tudo certo. estresse que você mencionou, assim, que na hora da imigração a área ficou mais agitada, miou, a Amy ficou mais agitada no outro momento. É isso que a gente chama de um estresse que é superável, né? Eu buguei a minha gata. Nossa, Por eu isso que a achei, gente Lê. faz todo o Eu processo falei, antes. meu Deus, Mas você sabe que elas até hoje amam a caixinha de transporte. Elas dormem na caixinha de transporte. Elas em nenhum momento enxergam a caixinha como algo traumático, né? Mas no Não. momento eu falei, ai, eu buguei, vou me arrepender dessa decisão. E a Mas não. importância de fazer esse treinamento ao longo de alguns meses, e não algumas semanas, é para Uhum. que a gente consiga consolidar essa ideia de que a caixinha de transporte é
um porto seguro para Sim. elas. Até Porque hoje é. se eu escondo essa caixinha de transporte, como muita gente faz, e eu tiro só na hora de ir para o veterinário, aquela caixinha sempre vai ser um símbolo de estresse, de dor, porque chega no veterinário, às vezes tem que tomar uma vacina, tem que fazer algum procedimento, limpar os dentes, enfim. Ali, sempre aquela caixinha vai ser um sinônimo de coisa ruim. O que a gente faz é justamente transformar essa caixa num porto seguro. Mas aí o que aconteceu, né? A gente chegou ali no aeroporto de Paris e o transfer do Pets Move Abroad, vou colocar o Insta deles na descrição do episódio, tá, gente? Eles nos pegaram ali de carro para levar até o Eurotúnel. E esse trajeto durou cerca de 3 horas. E aí tem um processo também de imigração lá quando você chega no Eurotúnel, mais uma imigração, mas é dentro do carro, né? Eles só verificam o certificado da Imidária, né, pelo scanner, para saber se elas estão microchipadas e tudo. E eu achei o Eurotúnel muito mágico, eu nunca tinha ido. A primeira vez que eu fui e usei foi com as gatas. Então é basicamente assim: você entra com o carro dentro de um trem, você tem ali Paris, né? E você vai de Paris até a Inglaterra, só que nisso você tem o Canal da Mancha. Só que como que você vai atravessar o Canal da Mancha? Você tem o Eurotúnel. E aí você entra com o carro dentro de um trem que passa por um túnel embaixo do mar e atravessa os dois países. Então, na França, a gente sai de Calais e chega no Reino Unido pela cidade de Folkestone. Então, as gatas atravessaram o mar, gente, embaixo do mar. E além de passar embaixo do oceano, é super rápido e você praticamente não sente que tá numa espécie assim de balsa embaixo do mar. É bem assim, estilo de uma balsa mesmo, e embaixo do mar, você vai dentro do carro, pode sair também pra ir no banheiro. Então é uma plataforma, assim. Eu saí pra ir no banheiro, mas mesmo que eu não tivesse com vontade de usar o banheiro, eu queria ir só pra ver como que era. E eu achei que ia ser, nossa, super, né? Mas não, era só um banheiro químico mesmo. Eu achei que ia ter algo a mais. Ju, e olha só que legal, né? Porque se não tivesse os gatinhos, vocês provavelmente pegariam um voo direto para Londres e não ia ter essa experiência Sim, fantástica que eu também sim. quero ter um dia, que é passar pelo Eurotúnel, embaixo Pelo, submarino, né? Enfim. porque assim, quando você vai de trem a turismo, se você quiser não ir pegar o carro, né? Você pega só o trem, você também passa, tem o Eurostar, que é o trem que vai aí sai de Londres, enfim, conecta algumas cidades da Europa, tipo Paris. E aí é uma viagem de trem que também passa embaixo aí do oceano, mas o Eurotúnel com carro, a gente nunca. Foi a primeira e única vez que a gente fez. Uma experiência bem curiosa. E assim, durou meia horinha, assim, então foi ok. E aí, depois do túnel, a gente já tava na Inglaterra. E aí, só que ainda tinha mais 2 horas de carro até chegar à nossa casa em Londres. E aí, gente, durante o trajeto no carro, ainda bem as gatas acalmaram, elas estavam muito cansadas, muito. Você vê a carinha delas nas fotos. Meu Deus, elas estavam exaustas. Eu também, eu tirando foto, falei, gente, que perrengue, mas deu tudo certo. E aí, durante o trajeto, a Amy e a Arya fizeram algo inédito. E só um contexto antes de citar o que elas fizeram, né? A Amy e a Arya, elas se adoram, elas se dão super bem, só que elas não são de dormir juntas ou ficar no afago, assim. Isso era coisa que a Serena fazia com as duas. Era uma coisa que aí a Serena dormia com a Arya ou com a Amy, mas a Amy e a Arya não dormem juntas. Mas elas se dão bem. E eu acho que por conta de toda a mudança, o que aconteceu no carro? Uma foi dormir na caixinha da outra. E eu não sei quem que deu o primeiro passo, não sei se foi a Amy ou se foi a Arya, mas quando eu vi, as duas na mesma caixa ficaram juntas e dormiram o caminho todo até Londres juntas. Então, minha pergunta, Ale, que eu fiquei curiosa de lembrar disso, e eu lembro que na época eu também falei, gente, André, o que que tá acontecendo? Os gatinhos, eles se unem, eles podem se unir mais, assim, na hora do aperto? Podem. Não tem nenhum estudo, tá, sobre isso. Aí eu vou te falar muito pela minha experiência, especialmente nessas situações de mudança, em que os gatos, às vezes, que nem se dão tão bem quanto a Amy e a Arya, que são aqueles gatos que ficam ali cada um na sua,
no momento da mudança, que chega num território, vamos dizer assim, neutro, que não é o território original de nenhum deles, eles se unem para navegar aquele novo ambiente junto. Então, em situações de mudança, eu já observei essa união maior aí entre animais até que não se davam tão bem. Então, no É. caso delas que se davam bem, mas não chegavam a dormir juntas, é uma coisa que não me surpreende. Chegamos em casa, o transfer deixou a gente aqui. Eu nem acreditei que a gente tinha chegado, porque foi muito cansativo pra gente e tudo. A gente também teve um medo seguinte. Chegamos com as gatas, e aí abrimos a caixinha de transporte. Gente, zero problemas de adaptação. Zero problemas de adaptação. Eu fiquei sem acreditar. Minhas gatas são incríveis. E claro, o nosso trabalho com os profissionais que apoiaram a gente. Também teve o Dr. William, veterinário. Elas ficaram muito curiosas, exploraram tudo. Só que na primeira noite que elas ficaram, porque a gente chegou à noite, né? Então na primeira noite, brincaram, comeram, usaram caixinha de areia desde a primeira hora na casa nova. A gente ficou besta. Assim, parece que elas entenderam todo o esforço que a gente fez para trazê-las para cá, todo o amor envolvido. E eu tenho para mim que elas entenderam, sabe? Elas sentiram isso, porque essa foi a sensação que a gente teve na primeira noite delas aqui, que elas pensaram: "Ufa, a gente chegou com os nossos humanos, agora a vida é nova". E dizem que os gatos sentem tudo que os humanos deles sentem. E todas as minhas gatas, Luna, Serena, Amy e Arya, me provam e me provaram isso ao longo da vida. E nesse mês de março de 2025, Amy e Arya completam 2 anos de Londres. E é isso que enche o coração, né? Saber que todo esse esforço, esse carinho fizeram com que elas tivessem o menor estresse possível e ficassem felizes nesse novo lar. E na primeira semana elas viram neve, e tem um vídeo muito bonitinho das duas unidas, juntinhas, porque, como a Lê mesmo disse, essa experiência transformou a nossa relação. A gente fala assim que elas são outras gatinhas, elas evoluíram, e a gente também evoluíram num patamar assim, cara, a viagem realmente transformou. Quando chega num novo ambiente, os gatinhos eles vão ficar muito sobrecarregados, que a gente fala. Então, é um ambiente completamente novo, que vai se tornar a casa deles, vai se tornar o território deles, território novo, vida nova, como você disse. Mas que no momento em que eles chegam, se a gente apresenta ali a casa toda de uma vez só, eles podem ficar sobrecarregados e aí provavelmente eles vão ficar com uma necessidade muito maior de se esconder. Que não Aí aconteceu em nenhum momento com elas. Nenhum momento. Exatamente. Até porque não Então, tinha móveis pra se esconder, não, brincadeira. mas Mas tinha tinha as coisinhas, coisinhas. Tinha as coisinhas tinha. dela, tinha o triplex da área. Isso é super importante, assim, ter essas referências olfativas e ir abrindo o restante da casa. Quanto mais gradual, melhor, né? Algumas casas têm, eu só consigo fechar o quarto e depois tem acesso a tudo. Tudo bem, então vamos ficar no quarto até a gente observar que o comportamento delas está relaxado. Ah, Algumas casas têm ali uma porta intermediária, então você consegue liberar uma parte da casa. E por isso que eu falo que isso vale não só para quem vai mudar de país, né? Então, quando eu mudei para São Paulo, eu fiz esse processo com meu gato já está com 11 anos. Então, ele é um gato mais velho, que quanto mais velho o gato também, menos flexível ele costuma ficar. Então, ele já vai ficando um pouquinho mais metódico, como a gente diz, né? uhum. Então, quando eu mudei com ele, eu fiz esse processo gradual de apresentação. E aqui em São Paulo, eu mudei também de apartamento. Então, nessa mudança de apartamento, eu fiz um novo processo. A minha experiência é a mesma que a da Ju, porque, assim, a sensação que eu tenho é que ele ama São Paulo. Sim. Ele me parece, né, muito mais relaxado aqui do que antes. Então, é um processo de mudança que a gente fica muito ansioso. O que eu vejo é que os animais nos surpreendem positivamente
na Nossa, maior total. parte dos casos, que nós também aprendemos muito com isso. Então, uma transformação aí para todo mundo da família, né? Em março elas vão completar 2 anos aqui e estão super bem, estão super adaptadas. E eu só tenho a agradecer o seu trabalho, Lê, e também a sua dedicação e a sua presença aqui nesse episódio. Então, Ju, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho de consultoria. Na verdade, eu tenho que agradecer porque vocês são tutores que entenderam que quem vai fazer o processo é o tutor. O consultor, ele não vai na sua casa fazer o treinamento. Independente se você optou por uma consultoria presencial ou online. O dia a dia é o tutor que faz. E vocês participaram dos acompanhamentos, vocês mandavam os relatos, as imagens. Isso é super importante porque, às vezes, o tutor não sabe o que aquele sinal do corpinho ali, da linguagem corporal do animal quer dizer. E o consultor vai ajudar a entender. Se puder, né, realmente passar essa mensagem de que vale a pena ter essa ajuda profissional e que isso melhora a sua relação com o seu animal em vários níveis. Essa mensagem já é assim, importantíssima para quem quiser conhecer mais, né? Eu tenho o site petsdaled.com.br e meu perfil no Instagram também é @petsdaled. E eu vou deixar também o arroba da Lê e o site também na descrição aqui do episódio. Não só o dela, mas também todos os arrobas que eu mencionei, os contatos, para vocês terem aí tudo na mão. Eu quis contar essa história para você que sempre teve curiosidade e também para todo mundo que precisa realmente de informações úteis sobre esse processo que pode ser aí bem burocrático e um processo de muita ansiedade para os tutores. E depois dessa saga toda que deu certo, né? As minhas gatinhas merecem a sua curtida e a sua inscrição nesse podcast e nesse canal, né? Se eu, Amy e Aria te fizermos companhia hoje, outra forma de você retribuir é me pagando um café. Então, através da plataforma que chama Ko-fi ou Ko-fi, eu nunca sei a pronúncia, mas é Ko-fi, você pode apoiar o meu trabalho com o preço de um cafezinho. Então, eu vou deixar o site para vocês, que é ko-fi.com/JulsonSim, para você poder aí me pagar um cafezinho e apoiar o meu trabalho como jornalista independente e criadora de conteúdo. E para acompanhar minhas novas aventuras em Londres, é só me seguir nas redes sociais. Eu tô no Insta, TikTok e YouTube com @JulsonSim. E eu também trabalho criando roteiros personalizados e ensaios fotográficos para quem quer viajar para Londres de uma forma que combine mais com os gostos pessoais de cada um. Tipo um ensaio mais Harry Potter, ou um roteiro personalizado que seja visitando mais coisas de Bridgerton, o que você quiser. Manda uma DM para saber mais. E se você ficou até o fim desse episódio, comenta com emoji de 2 gatinhas. Faz sentido, Amy e Aria. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!